A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? A mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês surgiu quando eu refletia um pouco sobre quanto da minha expectativa eu depositava nas pessoas que estavam ao meu redor, espiritualmente falando. Eu conhecia a vida espiritual delas, então eu esperava que elas mantivessem esse nível. E quando eu percebia elas falhando ou errando de alguma forma, eu me decepcionava muito mesmo. E pra mim era como se elas, por serem as pessoas espirituais que estavam ao meu redor, não tivessem o direito de errar. E os meus irmãos em Cristo não estão ali para cumprir com o que eu espero deles. É pro Senhor. E eu sou super compreensiva com o que eu faço de errado. Eu sei o quanto tem coisas que são difíceis para mim. Eu sei que tem áreas da minha vida em que eu ainda preciso melhorar muito, que eu ainda preciso buscar muito mais do Senhor, que eu preciso entregar muito mais para Deus. Mas na minha cabeça eles não poderiam ter isso. É claro que quanto mais madura na fé uma pessoa vai se tornando, menos em coisas fúteis ela cai, mais resistente a algumas coisas ela se torna e realmente ela vai estar em outro nível comparada a mim, por exemplo. Mas ainda é um ser humano, né? Ainda passa por problemas, ainda comete erros. Eu invalidava toda a vida da pessoa por causa disso, porque a pessoa não tinha cumprido a minha expectativa para ela. E quem sou eu para impor o que eu espero sobre a vida de qualquer pessoa? Achei importante trazer isso aqui, porque muitas vezes, principalmente acompanhando na internet, a gente escolhe pessoas para acompanhar e a gente passa a admirá-las pela parte da vida delas que a gente vê aqui. E aí, quando sai alguma notícia, quando a gente ouve alguém falar sobre como ela tratou outra pessoa, enfim, quando a gente ouve dizer algo sobre essa pessoa, a gente invalida toda a vida dela por causa de uma ação. Mas poxa, será que eu também invalido toda a minha caminhada com Deus quando eu cometo um erro? Eu me trato com a mesma dureza que eu trato essas pessoas que eu estou de longe só observando? Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que deixar pecado passar impune dentro do ministério. A igreja tá aí realmente para que um irmão advirta o outro em amor e a gente precisa realmente corrigir, não dá pra deixar cada um fazer como bem entende. A gente vive num corpo que é corruptível, a gente passa por provações e tentações o tempo todo e não é porque tem uma coisa que pra você é difícil que pra mim não é, que não tem algo que é difícil pra mim. É claro que tem também. E talvez a área mais difícil pra mim é uma área em que você não tem mais esse problema, uma área em que você já é maduro espiritualmente e que você conseguiu vencer. E se eu tô aqui tentando acertar, se eu tô aqui me esforçando para me aproximar mais do Senhor e para cumprir a vontade dele e para fazer o nome dele ser glorificado através da vida que eu vivo, quem sou eu para ficar medindo aí as outras pessoas aleatoriamente ou dizendo que elas não têm mais jeito, que elas não são mais capazes? Toda a palavra do Senhor, ele nos convida para nos aproximarmos dele novamente. Inclusive a vinda e morte do Senhor Jesus foi para que a gente pudesse ser reconectado com Deus. E aí, muitas das vezes, alguns de nós se comporta como um louco com o machado na mão, justamente para quebrar a ponte que é o Senhor Jesus, e a gente fica medindo quem vai poder se achegar a ele, quem não vai poder, quem ainda tem chance e quem não vai, quem cometeu um erro que é aceitável e quem cometeu um erro que a gente não admite de forma alguma, e quem sou eu para admitir alguma coisa na vida de outra pessoa, né? E eu vou falar com muita sinceridade aqui para vocês. Por ter nascido na igreja, muitas vezes eu tive facilidades em coisas que outras pessoas não tinham. E ao invés de me oferecer como uma ajuda ali no corpo de Cristo, eu comecei a dizer que membro ainda tinha valia e que membro não teria mais. Sabe? Se eu era só uma mão no corpo de Cristo, porque eu sozinha não sou corpo, sou só membro do corpo do Senhor, como é que eu poderia simplesmente decidir que membro ainda valia, que membro ainda poderia ficar, que membro ainda tinha chance e que membro, na minha opinião, já não servia para mais nada? Como é que eu poderia fazer isso? Inclusive com os meus pais, eu estabeleci metas tão altas para eles cumprirem. Na minha cabeça, eles tinham que ser tão perfeitos e tão santos, porque eles eram o mais próximo que eu conhecia, que eu tinha, de um líder espiritual. E aí, quando eles tinham dificuldades, quando eles tinham que passar pelos seus problemas, pelas tentações deles, quando eles tinham lutas e dificuldades no caminho de Deus, eu anulava até mesmo eles, sabe? Na minha cabeça, eles não deveriam estar tendo dificuldade, eles não deveriam estar passando por problemas, eles deveriam estar acertando o tempo todo. Como eu disse, quem sou eu para fazer uma coisa dessas?
A gente esquece, mas muitas vezes a gente impõe sobre as pessoas expectativas que a gente mesmo não cumpre. Muitas vezes eu esperei das pessoas coisas que eu não sou capaz de oferecer para nenhuma outra pessoa. Muitas vezes eu esperei que cristãos acertassem de maneira tão espetacular, tão correta na vida, de maneira que eu nunca acertei na minha. Mas o Senhor tem me ensinado realmente a mudar esse comportamento, a entender todas as partes da minha vida em que eu também erro, que eu sou falha, porque eu sou humana. Porque não importa o quanto eu queira acertar e o quanto eu queira agradar ao Senhor, eu tô num corpo que é carne, que é corruptível e que tá sujeito a cometer erros, sim. Não a viver em pecado, mas a ocasionalmente cair em alguma área de maior dificuldade. Se eu faço isso, se eu entendo quando eu faço isso, por que eu não entendo quando outras pessoas fazem também? Muitas pessoas desistem, abandonam a fé e não conseguem seguir em frente porque encontram com alguém como eu no caminho que impõe sobre eles coisas tão absurdas, coisas tão complicadas e julga tanto quando eles erram que eles não conseguem continuar. E eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser alguém que bota os cristãos pra correr porque tá impondo expectativas absurdas sobre eles. Eu quero que os meus irmãos tenham vontade de continuar por perto e que entendam que quando eles caírem eu posso ser alguém que vai ajudá-los e que entendam que eu também vou passar por problemas e que eu também vou cometer erros e que eu quero ajuda, que eu não quero ser excluída ou anulada, eu quero que me auxiliem a acertar naquilo em que eu tô errando. A gente vai conseguir avançar muito mais se a gente conseguir se unir e crescer juntos. A gente poderia ajudar tanta gente se ao invés de julgá-los porque erraram, a gente estendesse a nossa mão e orasse junto e apoiasse e participasse ali com ele daquela situação difícil que ele está enfrentando. Eu sei que muita gente, inclusive que me acompanha aqui, muitas vezes esteve no lado de quem foi julgado, que cometeu um erro, que seguiu por um caminho que não era correto e quis voltar e não conseguiu porque não encontrou uma mão estendida para voltar, não conseguiu nenhum tipo de apoio, porque as outras pessoas que estavam ao redor se sentiram tão santas que não receberam ele de novo. Então, se sinta acolhido aqui nesse lugar, tá bom? Sinta que você tá num ambiente em que você pode se reconciliar, que você pode voltar mais uma vez e não permita que o sentimento de que eu errei, onde ninguém mais erraria, te afaste do Senhor. Pelo contrário, entenda que todo mundo erra em alguma coisa. Mesmo que não errem onde você errou, erram em alguma coisa. E o Senhor tá aí pra gente mesmo, sabe? Pra gente que tá caindo e levantando de novo e tá tentando. O Senhor não veio para os que são totalmente sãos, né? Ele veio para os doentes, ele veio para quem tem dificuldade, para quem tem problema e para quem admite isso.